Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 2 de dezembro. Estamos chegando ao fim do ano, o último mês do ano de 2019. E o A Notícia de Frente está no ar. E como toda segunda-feira, a gente tem entrevista especial e hoje o nosso convidado é o Defensor Público Geral do Estado de Mato Grosso, Clodoaldo Queiroz. Tudo bem, defensor? Seja bem-vindo à Notícia de Frente. Bom dia. Tudo bem, bom dia e obrigado pelo convite. Novamente estamos à disposição. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, Antero. Bom dia ao Defensor Público de Mato Grosso. Bom dia, Antero. Bom dia, Nayara. Bom dia, doutor Clodoaldo. Bom dia, Lúcio Sorge. Bom dia ao telespectador e telespectadora. Eu quero começar falando do sistema penitenciário, o pedido aí de interdição por parte da Defensoria. Interdição parcial na maior penitenciária do estado de Mato Grosso. O problema da superlotação é recorrente, a gente sabe disso. Mas o que a Defensoria apontou nesse pedido, além da situação da superlotação, defensor? A Defensoria apresentou um relatório no qual são apontadas várias situações irregulares e pediu providências por parte do Estado. Todas essas irregularidades são decorrentes da superlotação, que é o problema maior, que não é só de Mato Grosso, ocorre em todo o Brasil, e ele gera vários outros problemas. E alguns problemas, eles exigem uma solução imediata, eles não podem esperar, no entendimento da Defensoria Pública. A gente sabe que a questão da superlotação em si, ela demanda tempo, planejamento, investimento. Nesse aspecto, nós recebemos a resposta do governo de que há um plano, há um projeto para a expansão do número de vagas, né? Algumas vagas já serão criadas proximamente aqui em Várzea Grande, Peixoto de Azevedo e outros locais. Mas algumas situações urgentes não podem esperar. A principal delas é a questão da falta de banho de sol para os presos, que está ocorrendo hoje, especialmente na PCE, em função da intervenção e das alterações físicas que estão sendo feitas, os presos ficaram retidos em uma parte apenas da penitenciária e, por conta disso, os agentes alegam que não há condições, não há estrutura para eles irem para o banho de sol. Só que a questão do banho de sol é uma questão de saúde, né? E a pessoa ficar alguns dias privadas do sol, ela pode ter consequências, às vezes, irreparáveis na sua saúde. Por conta disso, nós solicitamos do Estado providências imediatas, que ainda que de maneira paliativa, se encontre uma forma de garantir pelo menos 2 horas de sol para todos os presos, para preservar a sua saúde. Essa é a medida mais urgente, junto com a questão da ventilação, né? Que também, quando eles fizeram as alterações, eles tiraram toda a questão da fiação elétrica e tal, e os presos ficaram sem a ventilação dentro das celas. Então, no calor de Cuiabá, isso é desumano. Essas duas medidas especificamente, nós pedimos que imediatamente fossem sanadas, e a questão da interdição parcial, que é o pedido principal, é no sentido de não ser permitido mais presos na Penitenciária Central do Estado. Já há uma superlotação absurda, então que se limite, que se proíba a entrada de mais presos até que haja saída de outros, né? E que novos presos sejam remanejados para outras unidades. Defensor, foi publicada a foto da lotação, né? Quando vocês foram lá fazer a averiguação e tal, e toda a imprensa divulgou fotos que homens são tratados piores que animais, né? Os nossos, que deveriam ser reeducandos, são tratados piores que os animais. Um corredor imenso, centenas de presos amontoados um atrás do outro. A foto não mostra a parte de baixo dos presos, mas mostra todos eles sem camisa, o que leva a uma dedução que possivelmente eles estão nus ali no corredor, um roçando no outro. Olha, é um negócio deplorável, um atentado à questão dos direitos humanos. Assim, quantos presos tem a penitenciária e quantas vagas ela possui? Qual que é o excesso de presos na penitenciária? E porque as matérias também traziam de que tem mais gente na cela do que cabe para dormir. Enquanto uma turma dorme, os outros ficam de pé. E o Brasil tem como fundamento na Constituição o princípio da dignidade humana, que atende, inclusive, o princípio da dignidade humana dos presos. Como é que é isso? Então,
A situação é realmente insustentável, né? As fotos retratam isso, a Defensoria Pública fez a inspeção lá dentro, como é seu dever, mas antes disso mesmo, outros órgãos, o Ministério Público, a comissão competente lá da OAB também já tinham entrado, já tinham tirado fotos e isso se tornou público. Não há espaço realmente para dormir lá, existe um rodízio de quem fica em pé, quem fica deitado, até no banheiro, né? Tem gente que dorme no banheiro e mesmo no banheiro não tem espaço para todo mundo. Eles dormem entrelaçados, ficam deitados, eles deitam um de frente para o outro com as pernas, um por cima das pernas dos outros, assim, e tentam dormir daquele jeito. Eles estavam na foto sem camisas e tal, mas não estavam pelados, isso não aconteceu, mas não ameniza muito a situação. A penitenciária, ela está beirando, chegando próximo dos 3.000 presos, eu não tenho os números de cabeça agora. As fotos. Exatamente. Isso aí é pior do que o boi que está indo para o matador. E é justamente isso. Gente, no banheiro, né? A gente pensa aí, as pessoas criticam muito, mas eles estão pagando pelo crime que cometeram, mas a gente não pode deixar, o senhor falava no início, na minha pergunta, respondendo, da questão da saúde. E dissemina a saúde é um problema sério, porque existem também os agentes penitenciários ali dentro. Exatamente. É toda uma cadeia, as famílias que vão visitar os presos no dia de visita, ou seja, é toda uma cadeia de doenças que pode, claro, vir aqui para fora. A sociedade tem que se preocupar. Exatamente. Não, e é obrigação do Estado, não é? Sim, essa história que também, o cara está preso, claro. Né? É obrigação do Estado reeducá-lo. Essa questão da reeducação, Monteiro, ela é de fundamental importância. E para nós que trabalhamos dentro desse meio, a gente vê isso de uma maneira muito clara e tenta passar isso para quem não conhece a realidade, né? Além de ser um dever do Estado, uma obrigação, então nós temos que cumprir as obrigações, está na Constituição, o tratamento tem que ser digno, humano, eles estão privados da liberdade. Além de ser uma obrigação e o Estado dar a reeducação, se o Estado não fizer isso, que é a sua obrigação, quem paga por isso é quem está aqui fora. E é o que ocorre hoje em dia, os presos, aquele chavão que diz, né, que é uma universidade do crime. Isso ocorre de maneira real. Nós sabemos que quanto mais tempo um preso ficar lá dentro, sem condições de reeducar, por causa dessa situação de superlotação, pior ele vai sair. Hoje nós sabemos, isso é fato também conhecido de todos, que o crime é comandado de dentro das unidades. E é comandado mesmo. Antes de entrar nisso daí, defensor, antes de entrar nessa questão aí das facções criminosas que dominam os presídios, eu tenho uma outra colocação. Não faz muito tempo, nós entrevistamos aqui, na Notícia de Frente, o secretário de Segurança, Alexandre Bustamante. E ele disse o seguinte, que o governo estava colocando ordem na casa lá na penitenciária central do Estado. E aqui, nesse levantamento aqui, que foi feito pela Defensoria, a gente vê aqui o seguinte, que a Defensoria está solicitando uma investigação para apurar denúncias de tortura, maus tratos, tratamento desumano, cruel e degradante que são imputados pelos presos aos agentes penitenciários. Espera aí. Mas que desordem é essa? Porque falaram que estava colocando em ordem, mas isso daqui está longe da ordem. Nós temos denúncias. Isso ocorre lá. Os presos fazem denúncia de tortura, fizeram denúncias, isso está relatado, nós temos fotos e tal. Evidente que isso não é uma coisa aceita ou reconhecida pelo Estado, né? Então a gente conversa com a secretaria, com os representantes, e eles dizem que vão apurar e que isso não é de maneira nenhuma admitido e autorizado, mas os presos alegam que lá dentro, no convívio diário com os agentes, eles são submetidos a esse tipo de tratamento. Existe também uma possibilidade, uma imputação de que há tortura também por parte das facções. As facções ordenam lá dentro tortura a presos. Existe isso também, e isso está sendo apurado, e nessa situação, se isso acontecer, o preso nunca vai dizer isso. E essa é outra coisa que as autoridades dizem. Eles dizem o seguinte, o próprio secretário de Segurança, ele colocou isso de forma clara, de que o seguinte, de que
as facções criminosas não dominam mais o presídio. Uma coisa, eu não posso afirmar isso, né? Não vou dizer se dominam ou não, até porque aí eles têm mais capacidade que nós na questão da investigação e tal. O que eu posso afirmar, e falei isso até em uma reunião onde a secretaria estava presente, é que eu, pessoalmente, fiquei surpreso pelo fato de não ter gerado consequência fora da penitenciária essa intervenção. Eu tinha um receio grande de que iria estourar um monte de problema aqui fora, como sempre ocorre quando há esse tipo de coisa. Qual intervenção? Na PCE, quando o Estado né, ele fez uma intervenção lá, isolou os presos, desligou as fontes de alimentação para os celulares, então eles ficaram sem possibilidade de comunicação, porque não tinham como carregar os aparelhos. Essa foi a medida mais que foi de fundo nessa questão da comunicação para fora. Não se conseguiu evitar que o celular entrasse, mas tirou toda a possibilidade de carregar as baterias. A gente tinha uma expectativa, um temor, e na conversa com o secretário ele disse que todo mundo teve esse temor, até eles, das consequências que poderiam ocorrer, né? Uma ordem lá de dentro para começar a atirar em policial, colocar fogo em ônibus, porque isso ocorre em todos os estados. E isso não ocorreu em Mato Grosso, né? Isso causou uma surpresa de que até agora, até esse momento, não houve uma reação das facções. Porque Mas quando a tentaram... defensora... Perdão, Lúcio. Quando tentaram fazer isso no Ceará, foi o que ocorreu. Exato, no Ceará, em São Paulo, em vários estados, para todos os estados isso aconteceu, aqui em Mato Grosso não aconteceu. Então isso parece um sintoma de que eles conseguiram isolar o pessoal lá de dentro de quem está fora. Nesse sentido, talvez... Teria tido mais competência na execução isso, desse trabalho. nesse sentido seria o controle. O Estado tomou conta nesse sentido, Mas de isolar algo efetivamente. precisava ser feito, né? Porque as denúncias que chegavam até a segurança pública era do uso desenfreado de celular, os golpes que vinham de dentro dos presídios, enfim. Totalmente o senhor conhece toda essa realidade. Exato, como eu estava dizendo, o crime era controlado lá de dentro. Ordens para roubar um carro, um determinado tipo de carro, fazer isso, fazer aquilo, roubar determinado banco, isso é definido dentro das unidades, não é fora. E isso ocorre porque o Estado não tinha o controle, não tem o controle das unidades no Brasil todo, né? Então ali dentro... São algumas incompetências do Estado que não dá para aceitar. Primeira incompetência é o seguinte, não consegue controlar a entrada de celulares. Pelo amor de Deus, como que não consegue controlar a entrada de celulares? Quer dizer, há uma situação, realmente uma confusão da incompetência do Estado. O Estado não consegue, o Estado não pode perder para o crime, né? Então, não consegue controlar. Segundo, como é que não se exige das empresas telefônicas, não é o Estado gastar dinheiro com isso, é se exigir das empresas que ganham muito dinheiro do povo brasileiro para bloquear o sinal telefônico de lá. Bloqueie o sinal telefônico das penitenciárias. E cria-se uma exceção para os agentes penitenciários. A tecnologia hoje permite isso. E o Estado brasileiro tem que exigir isso das telefônicas que ganham muito dinheiro com o Estado brasileiro. Então, assim, com o povo brasileiro, né? Essas coisas não dá. E outra coisa, defensor, não está na hora da gente voltar a reativar as penitenciárias produtivas, porque aparecem essas fotos que nós vimos aí, e é todo mundo trabalhando aqui fora para sustentar o preso lá dentro. Quanto custa um preso para o Estado? R$2.000 e poucos reais. Eu não tenho essa informação precisa. O salário mínimo custa... É próximo de R$3.000 essa conta. Certo, é próximo de R$3.000. Então, a sociedade paga R$3.000 para cada preso e nós temos 1.400.000, aliás, 14 milhões de desempregados, 13 milhões, 12 milhões de desempregados no Brasil. Por que não estabelecer a penitenciária produtiva? Nós temos aqui Palmeiras, que já foi uma penitenciária do Estado, aliás, é uma propriedade do Estado, terras produtivas, o Estado tem que controlar aquilo com facilidade e tem que colocar preso lá para produzir, para comer. Ele vai produzir o alimento, ele vai custar menos ao Estado, não é possível que a gente continue com a ausência, né? Nós não temos uma política penitenciária. Nós tem uma modernidade no Brasil de dizer o seguinte, mandou cometer um crime, eu não vou ligar para a cadeia, hein?
Você que não cometa crime. Tá bom, mas os bacanas eles não colocam aqui. Os bacanas eles não colocam aqui junto com os presos. Os bacanas vão com ar-condicionado, com televisão, com geladeira, com frigobar, com direito à visita todo dia, etc. E tal. Assim que funciona a prisão dos bacanas. Então, e quem tem esse discurso de que tem que ir para a cadeia e pronto, não tem essa visão, como eu estava dizendo antes, que a consequência volta. Se todo mundo tivesse a ciência exata disso, o discurso seria diferente. A gente paga por isso. Quando a gente joga todo mundo lá sem condições, superlotado e tal, e isso impede o Estado de implementar medidas lá dentro, isso faz com que a violência aqui fora aumente muito. E às vezes paga de uma forma muito dolorida. Muito dolorida, dentro claro. da própria família. Exato, né? Até isso. Vem direto na carne. E se houvesse hoje, a gente tem convicção de que hoje se houvesse, diminuísse a superlotação, só ficasse preso quem precisa estar preso, que é uma parcela de todo mundo que está lá, porque não tem outra alternativa, é uma parcela apenas. E acabasse com a superlotação, o crime aqui fora diminuiria. Teria condições do Estado controlar o crime aqui fora. Isso é uma medida que para nós ela é bem objetiva e direta, mas alguns não têm essa visão ainda. Professor, só resgatando aqui um questionamento que foi feito pelo Antero, a Defensoria Pública, ela teria competência no aspecto legal para entrar, para ajuizar uma ação relacionada aí com o bloqueio dos telefones celulares nos presídios? Em tese teríamos, né? Nós temos atribuição para entrar com qualquer tipo de ação, né, visando a defesa das populações vulneráveis, enfim. Mas tecnicamente isso seria atribuição mais do Ministério Público, né? Tecnicamente, porque é uma defesa coletiva de um direito difuso que não estaria relacionado diretamente com a população específica que a gente defende, né? A população vulnerável. Seria isso para a sociedade como um todo. Em tese, a Defensoria também poderia, mas não seria uma atribuição ordinária, né, direta da Defensoria Mas diante Pública. do crime, todos nós não somos vulneráveis? Nesse sentido, de alguma maneira, todos nós somos vulneráveis, né? De alguma maneira, todos nós somos vulneráveis. Mas, se for necessário, sim. O Antero estava falando em relação à produtividade, né? Eu tenho informação, eu recebi um comunicado da Secretaria de Segurança e também do Ministério Público, está sendo pedido para a Defensoria participar, está sendo feito um planejamento para adoção aqui daquele chamado sistema apaquiano, que é as APACs. que funciona muito bem no interior de São Paulo. Exatamente. E aí já foi replicado em outros estados. Funcionou aqui no início do governo Dória de Oliveira, quando o secretário de Justiça era Hermes de Abreu. Certo. Ele tentou implantar aqui com o apoio do ministro Nelson Jobim. Então, Que é assim, a cadeia aberta, os presos controlam, a chave da cadeia fica com os presos, e é impressionante, os presos não saem. É um sucesso. É um né? sucesso tem isso sido no interior de São replicado. Paulo. Você dá dignidade a eles e eles devolvem um tratamento Exato. digno. Quer dizer, Então está tendo um plano de trazer isso para cá. Já é um caminho, né? É um caminho que estamos buscando para tentar humanizar essa situação. Mas a medida principal, urgente nesse momento, como eu disse, é a construção de mais vagas. Hoje isso é urgente, né? Palmeiras, Palmeiras, né, que fala, né? Agrovila das Palmeiras. das Palmeiras, né? As terras lá são da cor desse computador aqui, terras pois é. pretas. Pois é, lá São terras espetaculares. Tinha que ver a capacidade da lotação, colocar maquinário, porque os presos trabalhando lá, eles produziriam comida para todos os presos, pelo menos aqui da Baixada Cuiabana. Eu não tenho E conhecimento eu do porquê acho que que é uma- acabou aquilo lá. Eu não também tenho esse não conhecimento. consigo entender isso. Mas há um tempo que não... Porque já funcionava antigamente. A Agrovila das Palmeiras recupera as pessoas. E as pessoas se sentem bem, já fizeram lá queijo, iogurte, produziram muita coisa lá. Não produz mais nada. Mas a gente olha hoje o sistema de Mato Grosso, o sistema penitenciário, fica difícil visualizar que a gente caminha. É porque a gente não tem nem, como disse o Antero, aí, as colônias penais, a ressocialização, outras alternativas, o que é muito debatido e defendida pelo Dr. Geraldo Fidelis, por exemplo. Era preciso ter as chamadas colônias penais, que também é uma forma de ressocializar e que dá muito certo e não é tão cara, segundo, inclusive, o Dr. Geraldo Fidelis. É o que você falou, Palmeiras, sim, é o que você falou. Não, e Só a gente que teria que ter mais penitenciárias produtivas, né?
Nós temos que ter penitenciárias Só que parece que a agrícolas, gente está longe dessa realidade. né? Com a gente passou muitos anos Eu acho que o com isso governador do abandonado. Estado, não sei como que ficaria isso, sob a ótica dos direitos humanos. Eu não acho que é atentado contra os direitos humanos, coisa nenhuma. Mas acho que o governo do Estado deveria investir no seguinte: em Mato Grosso, penitenciária agrícola. Não mandar mais preso para a zona urbana. Ó, nós precisamos de presídio, tá bom. Quem que quer um presídio? Ó, vamos fazer um presídio na Coab Nova. A Coab Nova quer um presídio lá na Coab Não, Nova. ninguém quer. Né? A Santa Isabel quer um presídio na Santa Isabel. Por que que um estado deste tamanho, com terras férteis abundantes, com ampla área rural, inclusive do próprio estado, que não precisa adquirir, por que que nós não investimos em penitenciárias agrícolas? O preso vai se formar, vai se isolar, e se bloqueia o sinal do celular, vai ter um tratamento digno, não vai estar perto da cidade, só isso. Exatamente. Só isso. Eu acho que muitos presos até iriam achar ótimo essa possibilidade, né? Melhor do que é hoje, com certeza seria, né? A situação hoje, qualquer alternativa é melhor. E com mais um detalhe, né? Com qualificação, Antero, a hora que esse preso cumprir a pena dele, ele encontra muito mais fácil uma colocação no mercado do trabalho pela nossa vocação agrícola. Lógico. É verdade. Lógico. Lógico que tinha que qualificar o preso. Aliás, o Estado até tem uma política de qualificação dos presos, né? Então, eu percebo assim, o Estado está tentando buscar alternativas, né? Eu digo isso porque ao longo desses últimos anos a gente trabalha dentro das unidades e nunca foi feito nada. Estava tudo abandonado, né? A gente pedindo, cobrando e entrava por um ouvido e saía por outro. Nem resposta a gente nunca tinha, né? Faz um requerimento pedindo providência para a secretaria, nem respondia, né? Agora, pelo menos, assim, a Defensoria está cobrando, né? Mas está tendo um feedback, está tendo um retorno de chamar e falar, ó, dá um prazo para a gente, nós vamos tentar fazer isso, nós vamos criar mais vagas em tanto tempo. Então, a gente está achando que talvez chegou num limite a situação que levou a todo mundo, né, a dizer, não, ou a gente resolve isso ou isso é uma bomba que vai explodir, né? Então, a gente está vendo onde vai, que prazo que vai, o que vai ser feito. Agora, do sistema penitenciário, daqui a pouco a gente vai falar de saúde, mas do sistema penitenciário vamos falar da conta de energia, que é uma reclamação recorrente. E essa é de todo mundo, essa né? é Não é só da constante, principalmente população agora carente, né? no segundo semestre do Mas ano. vocês só podem trabalhar Nós para a trabalhamos população com eles, carente. mas até nós mesmos reclamamos, né, dos nossos... Mas a Tá Defensoria hoje defende 146 famílias contra cobranças abusivas de energia. A gente recebe, defensor, todos os dias as pessoas falando, olha, eu não aguento mais, comprometeu todo o meu salário, isso está errado, eu ligo na Energisa, eles não me passam a medição correta, como que é feita a medição do meu consumo. Do outro lado, a Energisa já deixou claro que algumas medições são feitas pela média, não tem ali, o relógio não tem todos os padrões. E aí, como que a Defensoria, como que o cidadão pode chegar até a Defensoria? Porque o primeiro canal de comunicação é com a própria Energisa, depois PROCON. E a Defensoria seria a terceira alternativa para ter a garantia do direito? O ideal é isso, mas não necessariamente, né? O ideal é isso porque às vezes você consegue resolver, teoricamente, se resolveria mais rápido administrativamente, lá junto à Energisa e até através do PROCON, que seria mais rápido, né? E por isso a gente recomenda sempre essa tentativa, mas ela não é obrigatória, né? Então muitas vezes a pessoa procura direto a Defensoria, tem situações emergenciais quando há dúvidas sobre o valor e a ameaça de corte da energia. Então a pessoa pode buscar a Defensoria, que a Defensoria busca uma medida liminar para impedir que seja efetuado o corte. Isso a gente faz muito. São 146 só de Cuiabá, né? Só de Cuiabá. De Várzea Grande tem uns 200. E do interior como um todo tem outro tanto. De ações judiciais que a Defensoria intentou agora para discutir o valor da conta, né? Então existem situações essas em que não há medição e aí vem um valor de uma média lá e às vezes esse valor salta absurdamente, né? E a pessoa carente, principalmente, que a gente atende, ela fica sem saber, né? Por que subiu esse valor se não mudou nada aqui na minha casa e tal? Essa é uma questão. O que falta, na sua opinião, defensor? Falta mais informação, inclusive na conta de energia elétrica?
Porque, vamos ser sinceros, a gente debita muita coisa para a Energisa e tem coisa que não é da Energisa, né? Tem coisa, por exemplo, se você pagar 100, 42 aí foi imposto. Né? É a questão do imposto. Além disso, esse preço de 100, ele não é estipulado pelo governador Mauro Mendes ou por Pedro Táxi quando era. O preço é estabelecido nacionalmente. Quer dizer, não faltam, a Defensoria não pode atuar no sentido de que seja mais explicativo aquele talão que o cidadão recebe para pagar a conta, para facilitar o entendimento dele, que deveria, inclusive, ser o interesse da própria Energisa. Um dos direitos do cidadão em relação à relação de consumo é o direito à informação clara, precisa, sim. Mas eu queria deixar claro assim, que as ações da Defensoria Pública, essas atuais, elas estão tendo por objeto o salto do valor da conta, em geral. A conta era X e salta para 10X. Nós entrevistamos na semana passada, lá no Jornal do Meio-Dia, um defensor público, que me foge o nome dele agora. João Paulo, que é do Núcleo de Defesa do Consumidor. Que é da associação, né? Presidente da associação. Ele até informou o seguinte, de que a própria Energisa já reconheceu que existe uma falha nesse detalhamento das informações na conta de energia elétrica. Mas aí é o seguinte, aí eu chego lá onde o senhor começou a falar. Mas por mais informação que eles coloquem nesse talão, nessa conta de energia elétrica, não vai ter explicação para o reajuste de 40%, 50%, 60% de um mês para o outro. Não vai dar para explicar isso. E muitas vezes sem o medidor, o padrão, né? Por uma dificuldade. Esse é um outro ponto. Essa é a situação mais grave que eu considero. Porque é uma dificuldade da Energisa. A Energisa não tem condições de fazer a medição de maneira correta. E aí, por causa disso, o consumidor acaba se sentindo lesado ao pagar um valor alto. Mas mesmo quem tem... A questão do medidor é a responsabilidade de quem? Diante da lei. É responsabilidade minha como consumidor ou é responsabilidade da Energisa? Da empresa, da Energisa. Não, perguntar. Eu não sei, eu acredito que é da empresa. Consumidor, mas pelo que eu saiba, é a empresa que coloca, né? Não sei se ela cobra. A empresa pelo que o doutor coloca, mas eu acho que é o consumidor que paga. Pelo que o doutor Paulo falou, inclusive a responsabilidade do entendimento que a Defensoria está tendo, que a responsabilidade também de ir lá verificar se está tudo certo. Isso, inclusive, em relação aos gatos que tem na rua, é da Energisa e não do consumidor. E é o consumidor lucro, né? Que acaba pagando pelo gato ali. Eles oferem o lucro. Então, se eles e é o consumidor que paga, é justamente isso. E quando não é possível aferir o valor corretamente do uso da energia, eles jogam um valor lá que muitas vezes é alto para o consumidor. Essa questão do gato é diferente, né, doutor? A questão do gato é o seguinte, que nós temos ladrões de tudo quanto é tipo no Brasil, né? Tem ladrão da Petrobras, que esse aí o Supremo protege, mas tem esse ladrãozinho de energia, que esse aí não tem a proteção do Supremo Tribunal Federal, né? Esse aí é cacete se pegar. Mas se o cidadão rouba a energia de um cidadão para colocar num barraco dele, em caso de ocupações, no medidor da Energisa vai estar computado o que esse cidadão gastou dentro de casa, mas vai estar computado também aquela energia que ele furtou, teoricamente, da Energisa, e que, na verdade, ele está furtando do dono da casa. Do dono da casa, porque aquilo controlou, aquilo registrou. Mas tem um outro problema também. É um absurdo. Mas tem um outro problema. O cidadão tem que pagar. Eu sei que é o que ele pelo outro. Ele vai ter que pagar por ele, pelo outro, mas assim... Mas tem um outro problema. Uma agressão da nossa mas tem um outro problema aí. Também. Mas tem um outro problema aí também, Antero. Às vezes, esse gato aí não é puxado da casa de um consumidor. Eles vão lá e puxam da rede. Só que é o seguinte, mesmo assim, a Energisa não tem prejuízo. Claro, porque ela faz o rateio do que foi roubado dela e os outros que não tem nada a ver com isso que vão pagar a conta. A Energisa deve ter prejuízo nisso sim.
Isso aí está no índice do preço esse também. é um debate No que a índice do gente- preço é a energia que é desviada. Como é Eles que não é? Isso perdem entra até. no índice, no cálculo Eles do não preço, perdem. e isso é Será que é tão considerável. bacana assim? É bacana, lógico, não, por mas isso que eu tô é dizendo. muito Por isso que a bacana. gente cobra, É muito por isso que eu bacana. digo, eles oferem todo o lucro. Então, eles têm, principalmente para a população que não tem condição de contratar um técnico para ir lá ver se a medição está certa. A população não tem condição de fazer. Então, a mas Energisa então- tem que fazer tá isso. Bom, eu tem quero que ir só lá. entender uma coisa, porque questão de lógica. Então, por que eles fazem campanha contra o roubo de energia? Porque eles Não, devem sim, demorar o que um eles- pouquinho a mais para receber o que foi roubado. Acho que Eles é não isso. querem que roube, né? Eu acho. não e quer, eles- lógico que não quer, não tem acho que interesse eles aí. queiram, Eles não, de são maneira vítimas nenhuma. nisso aí também, né? De maneira nenhuma. Se roubar a energia deles, está ajudando eles, então... Mas o nosso- Podia fazer campanha para estimular o roubo, não para não... O nosso ponto maior nessas ações é ter certeza do valor devido. Então, todas as ações, no final da conta, ela busca isso. Mas como que a Energisa prova que o consumidor que pagava R$100 agora está consumindo R$500? Hoje o consumidor não tem como ver isso. Onde que eu vejo o meu consumo lá? Quando Então a gente ele fala que a tem- Energisa demonstra. E se a Energisa não puder Desculpa, demonstrar... doutor Clodovil, mas quando ele tem o medidor, ele tem condições de ver. Por exemplo, não houve a medição. Mas a própria Energisa já Não. disse que não tem condições de colocar, fazer a manutenção, colocar, trocar. Isso já foi dito Nós somos 4. em tudo. Quem de nós aqui não tem medidor em casa? Nós temos tenho. medidor, certo? Então, assim, se houver um problema na nossa casa, a gente tem condições de ver. A Energisa, às vezes, não fez a leitura, né? Fez a leitura pela média. Tem duas questões aí que podem acontecer. Fez a leitura pela média e veio o preço a menor. Ou fez a leitura pela média e veio o preço a maior. Se veio o preço a menor, quando ela fizer efetivamente a próxima leitura, isso aqui que deixou de ser cobrado no período vai vir na próxima conta. E essa conta vai subir estratosfericamente. Vai vir. Então, mas a gente Né? não concorda Mas com isso, Antero, quando Não, isso é tudo feito bem, há mas- muito, mas com se- muito tempo. Mas se tiver o medidor, você sabe da justeza ou não disso. Então, Se desde tiver- que o medidor quer esteja dizer- correto, né? Esteja regulado, Sim, né? aí entra a questão. Quando surgem essas Aí dúvidas, entra uma o outra consumidor não questão. tem como aferir isso. Entra uma outra, tem. Ué, Não tem. O Como nosso que é, consumidor como que é o não nome tem. daquele instituto que é para... Então, mas aí você foi certinho, Antero. O instituto- Esses 146 que a Defensoria defende, Uhum. eles não têm nem conhecimento disso. Eles não têm como buscar isso que você pode buscar, eu posso buscar, né? Se já subiu muito a conta, eu estou desconfiado que o medidor não está funcionando, eu tenho como confirmar. Sem a Energisa vir aqui. Se a Energisa não quer vir, eu tenho como conseguir. Mas essas pessoas não. Então a gente busca da Não, Energisa. por Vamos exemplo, fazer um laudo. Nós vamos... temos uma CPI agora em andamento na Assembleia Legislativa. Tem muita coisa que a CPI não pode, tem muita coisa que a CPI pode. A CPI, por exemplo, pode averiguar. E estatística é um negócio assim fantástico. Eu não preciso verificar todos os medidores de Mato Grosso. A amostragem. Né? Eu faço uma amostragem. Se eu fizer uma amostragem de 400 medidores em Cuiabá, eu vou saber qual que é a média de erro que tem Claro. nos medidores, Exato. ou se esses medidores estão corretos. Exato. Quer exato. dizer, Essa é não uma tem, medida. não tem. E essa é uma medida que o Instituto de Inmetro. Inmetro. Quer dizer, Cuiabá tem técnicos suficientes para fazer essa verificação. Então, eu acho que também é um papel do Estado agir de forma mais eficiente com relação à questão da fiscalização. Para proteger quem? Para proteger o consumidor. Né? E a gente busca a defensoria, né, ao final é isso, é esclarecer. A gente não está dizendo nas ações que a Energisa está agindo de má fé ou de maneira. Não, o que a gente está cobrando é que o consumidor, que a gente entende, tenha certeza de que o valor devido é aquele. Então a gente busca esclarecimentos, busca perícia quando for necessário, a forma correta de fazer a aferição. Como eu estava dizendo, essa é uma questão muito importante. Quando a medida é feita menor, aí durante muito tempo, aí nesse caso a gente atribui a culpa à Energisa, porque aí eles não vão lá fazer a medição correta durante meses e meses, aí quando vão e detectam, eles fazem a cobrança toda retroativa. E no nosso entendimento, é impossível para o consumidor carente pagar isso, ele não vai ter como pagar. Deveria ter, para a Energisa,
para o consumidor o mesmo benefício que tem para a Energisa, né? Porque se constatar que o consumidor pagou a mais, pela lei o que ocorre? Vira crédito lá. Vira crédito, a Energisa devolve isso em 100 e poucos meses, não é isso? Não sei qual que é esse Eu acho que na entrevista que eu fiz com o seu colega, o João Paulo, ele falou, é crédito, mas a Energisa, eu falei, devolve isso na próxima conta. Ele falou, não, em 100 e poucos meses. Deveria ser para o consumidor também. Deixou de cobrar aqui 2 meses, 3 meses. Então vai dar um pico? Vai. Então divide em 100 e poucos dilui meses. também em 100 e poucos meses. O mesmo direito que tem a Energisa. São essas coisas que a gente busca. Daqui 10 anos a gente termina de pagar. Termina de pagar. É isso. A gente busca esse tipo de medida, para amenizar a situação do consumidor, que às vezes paga tudo certinho, tal, ele não tem culpa se não mediu direito, se deu algum problema. E nesses aumentos abusivos, defensor, existe a possibilidade aí de que esses medidores possam ter sido fraudados? Eu não acredito nisso, né? Seja feito intencionalmente, né? Para aumentar a conta. Eu não posso acreditar num negócio desse, até porque a empresa não precisa fazer isso, né? Imagino. A gente acredita em, talvez, medidores mal aferidos, né? E que talvez por isso, algumas vezes, as contas aumentem muito e a gente cobra uma perícia, um laudo no funcionamento daquilo. Hoje isso não é apresentado, né? A conta é unilateral, né? A avaliação. A Energisa vem falar, nós aferimos e estava errado e a conta agora é essa. Mas você só erra para cima, né? Pois é, esse é o problema. Esse é o problema. Né? Porque não tem nenhum consumidor reclamando que a energia dele diminuiu sem explicação. Né? Eu tenho os mesmos aparelhos, não mudei nada e agora a conta baixou. Isso não existe. Mas existe o contrário. Eu tenho os mesmos aparelhos, uso do mesmo jeito e a conta Ou às vezes tem o mesmo aparelho, não estou indo usar, estou viajando. E a conta continua. A gente vai para um breve intervalo. Na volta a gente continua conversando com o defensor público geral de Mato Grosso, Clodoaldo Queiroz. Voltamos com a notícia de frente e a gente volta a conversar com o defensor público geral de Mato Grosso, Clodoaldo Queiroz. Defensor, falar de um outro problema que, na verdade, a defensoria, ela batalha aí do lado da população diariamente, que é a saúde. Os casos, primeiro eu queria saber do senhor, tem um número atualizado da judicialização da saúde? E também, claro, a Defensoria está acompanhando a auditoria do TCE, que apontou um superfaturamento com a judicialização da saúde de quase 7 milhões aqui em Cuiabá, em alguns hospitais. A gente tem uma estimativa, eu pedi informação formalmente lá no juízo da Vara da Saúde, que agora nós temos uma Vara da Saúde, né, que centraliza todas as ações no estado todo, aqui em Várzea Grande, sobre o número de processos exatos e quantos da Defensoria Pública. Oficialmente eu ainda não recebi. O juiz lá, o gabinete dele está super sobrecarregado de trabalho, evidentemente. Estão levantando, eu acredito, eu ainda não recebi a informação de maneira oficial. Mas a gente estima que 70% de todas as ações de saúde são patrocinadas pela Defensoria Pública. Porque, em geral, quem busca isso é porque não tem dinheiro. São milhares de casos no estado todo. São muitos casos. Não sei se chegam a milhares, assim, mas... Não, sim, estão tramitando ao mesmo tempo milhares. E agora estão todos centralizados nessa vara da saúde. Essa questão do superfaturamento então, é algo que foi apontado, mas que já era de conhecimento. De que ocorre, infelizmente, né? Já era de conhecimento. De que ocorre isso. Algumas pessoas, pessoas inescrupulosas se aproveitam da situação de urgência, de desespero, na qual alguém está buscando um tratamento, alguma coisa, uma medicação de alto custo, uma prótese, uma cirurgia, uma UTI, e aproveita da situação que é emergencial, onde talvez não vai haver tempo de se verificar de maneira correta sobre valores e tal, e aproveitam para obter lucro indevido. Professor, teve uma reunião recentemente aí entre o Ministério Público e a Secretaria Estadual de Saúde, exatamente para definir parâmetros de custos
dos procedimentos mais comuns que acabam sendo judicializados. A Defensoria foi convidada para participar dessa reunião? Não, a Defensoria não foi convidada, né? Mas deveria. Claro, deveria. Mas eu tratei disso agora na reunião terça-feira lá na Casa Civil com o secretário Mauro Carvalho, expus para ele isso, que a Defensoria, por ela receber, como eu disse aqui, 70% de todas essas demandas da saúde, então a Defensoria tem um know-how, um conhecimento, uma expertise nesse assunto e ela deve ser ouvida quando for tratada essas questões. Temos muitas ideias, muitas sugestões. E o secretário concordou e disse que realmente a Defensoria vai ser chamada para participar. Nós também buscamos essa conversa com o governo, que talvez nós deveríamos ter buscado antes, até no entendimento do próprio governo. Nós estamos buscando agora também nos aproximar para tratar dessas políticas públicas de maneira conjunta. Mas nessa reunião primeira que houve, nós não participamos, mas nós estamos envolvidos nesse assunto também, porque é do nosso interesse. Nós não tratamos dessa reunião entre o governo e o MP, essa primeira reunião, não participamos, mas estamos tratando disso junto à Vara da Saúde, no sentido de estabelecer uma tabela de valores para que a própria Defensoria use nas ações. Quando for entrar com um pedido, a Defensoria tenha parâmetro de valores para poder buscar, porque quando nós vamos entrar com a ação, para uma cirurgia, por exemplo, nós buscamos orçamentos nas redes particulares, 3 orçamentos no mínimo, para apresentar para o juiz. Porque é urgente, a gente não pode esperar o Estado ir buscar nessas situações. Mas quando a Defensoria chega lá no hospital A, B ou C para pedir um custo, faturado. É o seguinte, eles já sabem para que é aquilo ali. Para que né? E já jogam o preço lá em cima. É isso que a gente estava dizendo, as pessoas inescrupulosas que se aproveitam da situação ali de risco de vida para ganhar dinheiro. Então nós também temos interesse em ter uma tabela, um parâmetro para tratar disso. A gente já estava que não seja feita por dono de hospital. Esperamos que não, né? Mas aí o Estado tem um interesse direto de reduzir o valor. Legislação estadual ou é possível fazer ou é necessário? Não, estadual. Estadual. Isso está sendo feito agora. A Secretaria, o governo do Estado está trabalhando nisso, no estabelecimento de uma tabela, dizendo que aí o Estado vai pagar, né? Cria-se uma tabela com valores adequados e aí o Estado se compromete a pagar isso de maneira correta, rapidamente. Porque hoje é uma dificuldade também, às vezes, para receber, né? Joga o valor lá em cima, mas quando não se consegue, algumas vezes se consegue sequestrar o valor nas contas do Estado. Ou quando não se consegue, às vezes tem dificuldade para receber. E por isso muitos hospitais, que talvez por mais honestidade, vamos dizer assim, colocam o valor correto, mas não querem fazer. Tá? Não vou fazer porque eu vou ter dificuldade para receber. Então essa medida demora para receber. Então hoje, o secretário nos falou isso, o secretário Mauro Carvalho, está sendo trabalhado uma questão de definir uma tabela para que seja justo, seja correto e o Estado pague. Se isso for efetivado, vai ser bom para todo mundo. Vai ser bom para o Estado e vai ser bom para o do mesmo jeito que o SUS credencia, o Estado credencia também. Isso, exato, a ideia é essa. O hospital que não quiser, tá bom, não quer aquela tabela, não exatamente isso. E nem a Defensoria indica para que... Nem a Defensoria indica. Até porque se definir nessa tabela lá, o custo de um determinado procedimento, R$10.000. Aí é o seguinte, aí se aparecer um custo para esse mesmo procedimento superior aos R$10.000, vão ter que dar as explicações por que é mais caro. Exatamente. Isso? Teria que ser uma situação excepcional. Exatamente. Né? Uma situação excepcional devidamente justificada. Exato. Hoje, infelizmente, os números que foram demonstrados até para a gente são números escandalosos mesmo, né? De coisas que custa um procedimento médico de 40 mil, foi pago 200 e poucos mil, né? Apresentaram um orçamento de 200 e poucos mil e foi autorizado, porque na situação de vida ou morte ali o juiz autorizou. Então são valores que a princípio não há como justificar. Mas fazendo valer dessa situação que o senhor exatamente. De vida ou morte. Eu tenho aqui esse leito de UTI ou essa cirurgia, mas meu preço é 200 mil. Está aqui, porque ele sabe que o juiz vai definir aquilo naquele dia, né? Ele não vai ter tempo de buscar outras situações. E às vezes muitas empresas e pessoas tiveram lucros absurdos e indevidos em relação a isso. Mas com essas medidas aí que estão sendo adotadas pela Vara lá da Saúde, pelo governo do Estado, junto com o Ministério Público, a Defensoria participando, a gente acha que esse problema a gente vai resolver aqui no Estado, criando uma tabela e credenciando, como você falou, Antero, aqueles que querem oferecer os serviços a preço justo. Tá, doutor Clodoaldo, certa vez eu entrevistei ali na Rádio Capital e o senhor me disse o seguinte, olha, tem muito lugar que a Defensoria deixou de existir e precisa voltar a existir. E o Estado, ao
não permitir com o orçamento que a defensoria existisse nesses locais, acaba pagando mais para os advogados nomeados do que pagaria se fosse funcionar a defensoria normalmente. E o senhor, naquela época, iria fazer um contato com o Estado, iria fazer um contato com o governador, iria demonstrar isso para o governo. Como é que ficou isso? Então, aí nós começamos a conversar, né, Antero? Na realidade, custa o dobro, né? Não, custa 10 vezes mais. 10 vezes mais. Aí você pode pegar vários tipos de serviço, né, que os advogados fazem. Esse custo pode chegar a 100 vezes mais nos valores que são pagos hoje, né? Porque a gente está trabalhando para mudar isso, até junto com o governo. Hoje, por exemplo, o valor mais caro, que que se considera um absurdo e chama a atenção de todo mundo, é para fazer uma defesa no plenário do júri, né? Que é aquele trabalho lá na hora, 2 horas de trabalho. O juiz estava arbitrando R$18 mil. Então, esse custo para a defensoria custa R$240, que é o custo de um trabalho de um defensor ali por cada atividade que ele faz, né? Então, é um absurdo o valor em alguns... Mas na média de todos os atos, porque tem valor que é R$1.000 para fazer uma audiência, que o juiz habita e tal, na média, um ato praticado por um advogado ativo hoje custa R$4.700, na média, dividindo tudo que eles fazem por quanto que o Estado tem que pagar. Dá R$4.700 por cada atividade. O defensor, o defensor trabalha na tabela do SUS e isso. Os contratados no Hospital isso. Particular. Mas eu fiquei feliz de saber, eu já imaginava, né, mas confirmando, né, nós tivemos reunião terça-feira agora lá na Casa Civil, o secretário Mauro Carvalho. E ficamos felizes de saber que o governo também acha um absurdo isso. O governo também não concorda. Mas continua o mesmo repasse o ano inteiro, porque a gente sempre Não, olha mas vai voltar a lei orçamentária anual para o ano que vem. Para a defensoria? Não, sempre é o mesmo repasse. Para a defensoria? Não muda, não aumenta. Não, agora aumentou. Nesse último. Melhorou um pouquinho. Melhorou o que a gente precisava que melhorasse, né? Aquela falta que a gente tinha de recursos para esse ano o ano não ia fechar, a gente estava com déficit, né, para pagar até a folha de mas pagamento. e para o ano que vem, como é que está, Lua? Faltam mais de 60 defensores para serem nomeados. Sim, cargos vagos existem 64. Em 2020 vai ser possível nomear todo mundo? Não, nem eu nos meus melhores sonhos tenho essa expectativa, né? Mas eu espero, como eu disse, terça-feira nós conversamos lá. Tivemos uma reunião lá, não só com o Mauro Carvalho, mas com representantes do presidente do Tribunal de Justiça, o chefe do Ministério Público, o chefe da PGE, uma reunião ampla para discutir a falta de defensores públicos no Estado. E foi muito bom isso, foi uma coisa histórica, vocês sabem há quantos anos a Defensoria reclama disso. Foi a primeira vez que nós sentamos, através da Casa Civil, o governo chamou o Judiciário, o IP, a Defensoria, a PGE, para tratar desse problema, de maneira conjunta. Então, ali nós começamos a delinear algumas medidas que vão ser adotadas. Não foi dito que será dado recurso para a Defensoria para nomear os 64, eu também não esperava isso, mas a ideia é que a gente possa, no ano que vem, fazer a nomeação de alguns, isso não está definido ainda, mas a ideia é isso, e adotar outras medidas por parte da Defensoria para que ela possa ampliar o atendimento com o número de defensores que existem, né? Porque hoje os processos são eletrônicos, eu não preciso mais ter o defensor na comarca ali para poder atender os processos. Aqui de Cuiabá eu atendo o processo lá de Colniza. Basta informar para o juiz, agora é o defensor Clodoaldo que responde por Colniza. O juiz no PJE, né, que é o programa que a gente usa hoje, me cadastra lá e todos os processos vêm para mim aqui para eu atuar. A dificuldade é só fazer as audiências lá, né? E aí a gente vai adotar medidas para o defensor ir lá uma semana por mês ou alguma alternativa, ou até nesse caso específico de audiências, usar o serviço do advogado dativo. Daqui a pouco a inteligência artificial resolve isso também, né? Já está, nós estamos trabalhando nisso também. Mas aí, para concluir a tela, então nós tivemos essas reuniões, e inclusive agora, essa semana, né, e estamos buscando alternativas junto com o governo, junto com o judiciário, o IP, para amenizar essa questão da falta então, de defensores. aos olhos do governo, do Poder Executivo, a Defensoria está com uma boa chance de deixar de ser o patinho feio. Eu espero que Porque sim. foi sempre esse o tratamento, não foi? Sempre foi. É isso que como eu disse, Lúcio, essa reunião, da gente sentar lá e conversar com o governo e discutir alternativas, já tirou um pouco a gente dessa condição.
né? Nós fomos chamados para tratar do assunto, para apresentar as nossas demandas, as nossas propostas, nossas alternativas, fomos ouvidos e os nossos projetos estão sendo discutidos agora no âmbito do governo. Então isso já foi muito bom, colocou a discussão no outro nível, não é mais agora só a defensoria do lado de cá reclamando, né? A gente está sendo ouvido lá pelo governo e então a gente está caminhando, né? Não sei onde vai chegar, até, não sei se vamos resolver os problemas, mas assim, abriu uma porta de negociação, de conversa. A expectativa é que para o ano que vem haja uma melhoria do orçamento, mas isso está sendo definido ainda, foi apresentado uma proposta. Desse ano é quanto o orçamento total? 147, né? 147. E para 2020? Milhões. Então, a gente que é essa melhora de ter aí? mais 20 milhões. Mais 20 milhões. A gente já tratou lá na Assembleia com o presidente, com o líder do governo, com todos concordam, demonstramos a necessidade e isso nós levamos lá para a Casa Civil também, para que haja, né, o apoio, para que eles o governo não se posicione contra e a resposta foi positiva. Vamos sentar, vamos conversar e eu tenho essa expectativa dessa melhora. Defensor Público Geral de Mato Grosso, Clodoaldo Queiroz, muito obrigado pela sua vinda aqui numa Notícia de Frente. Eu é que agradeço, estamos à disposição da população como um todo, precisando da Defensoria, estamos de portas abertas e à disposição aqui sempre que formos chamados. Muito obrigada. A gente vai para um breve intervalo, na volta a gente continua com a Notícia de Frente. Voltamos com a Notícia de Frente e o diretor-presidente da ARSEC, Alexandre Lisandro de Oliveira, participou na última sexta-feira do Jornal do Meio-Dia. Confiram os principais trechos dessa entrevista. Qual a principal missão? Qual a atribuição primordial dessa agência que regula os serviços públicos aqui em Cuiabá? Bom, a principal missão da agência da ARSEC é manter o equilíbrio desta relação que envolve o poder concedente, o usuário e a concessionária. E isso se faz através de análise constante do contrato, da qualidade da prestação do serviço, do preço de remuneração por esse serviço. Então, a principal função da agência é, sempre respaldada por decisões técnicas, se chegar a esse equilíbrio. E qualidade é o que sempre se reclama, né? Sim. Tanto lá o usuário lá dos serviços da Águas Cuiabá, como o usuário do transporte coletivo, que é muito ruim, não é, presidente? Essa é a principal reclamação, que falta qualidade na prestação do serviço. Isso vai mudar? Sim, a busca é sempre de melhora da qualidade do serviço. E para que a gente possa aferir essa qualidade, existem indicadores contratuais que são acompanhados para ver a evolução nessa qualidade dos serviços. E sim, sempre que é constatado que os serviços estão aquém daquilo que foi contratado pela concessão, pelo poder concedente, existem ferramentas para que a agência possa atuar e buscar a melhora dos serviços para o cidadão. Agora, a reclamação também caiu bastante no começo do mês, caiu sobre a ARSEC. A população diz não se sentir representada, já que a qualidade no transporte, isso falando primeiro do transporte público, o senhor conhece, o senhor tem conhecimento, a gente o tempo que recebe diversas manifestações dos nossos telespectadores, eles não se sentem representados pela ARSEC, porque o transporte não tem qualidade, aquele transtorno de horário, transtorno da questão do que se diz a respeito da qualidade do ônibus em si. E aí, como que a ARSEC responde o usuário do transporte coletivo? Bom, essa pergunta é bastante pertinente, até porque aqui a gente já possa esclarecer exatamente qual a competência da agência no que diz respeito ao transporte. Contratualmente, a agência ela atua na regulação econômica do transporte, ou seja, é a agência que fixa a tarifa do transporte. Há uma divisão de competências com a CEMOB. A CEMOB ela cuida aí sim da fiscalização da qualidade do ônibus, dos horários, da manutenção dos ônibus. Então, essa divisão de competências. Dentro da competência da agência, nós temos a atribuição de acompanhar os custos da empresa, saber se ela está cumprindo as obrigações pecuniárias dela de investimento no sistema, para que assim, anualmente, a gente possa fazer o reajuste da tarifa. Né? Então, é esse acompanhamento que a agência faz. É óbvio que quando nós somos solicitados com relação à qualidade do serviço, nós temos a ouvidoria da agência e a gente encaminha isso para o órgão responsável, que hoje
é a Secretaria de Mobilidade Urbana de Cuiabá. O senhor falou isso sobre a qualidade do serviço. É atribuição da agência reguladora também zelar pela qualidade desse serviço. Só que, muitas vezes, a grande reclamação, de forma bem objetiva, é que essa agência reguladora está menos preocupada com o usuário e muito mais preocupada com o empresário que presta esse serviço. No caso específico aí do transporte coletivo. De forma alguma. A preocupação da agência é manter o equilíbrio. É uma equação bem delicada, porque de um lado você tem os investimentos necessários para se manter. Se não houver esse equilíbrio com relação à remuneração pelo serviço e a forma como essa remuneração é feita, a gente corre o risco de, por outro lado, tornar esse serviço ainda mais precário. Ou seja, existem custos, né? Mas sim, o principal destinatário desse serviço é o usuário. O denominador comum que se busca alcançar é um preço justo para aquele serviço, para a qualidade do serviço que é prestado. Só complementando a indagação, aí sim, quando há problemas na prestação em si do serviço, a responsabilidade é da CEMOB, a gente acaba encaminhando. Lógico que tem um entrosamento entre a agência e a CEMOB, mas a competência para multar, fiscalizar o ônibus, ver as condições de atraso, aí é a CEMOB que tem essa competência. Se a CEMOB não faz isso, a Arsec tem que enquadrar, não tem? A gente repassa. Ela não tem competência para isso? Não temos competência para isso. Porque ela não é um órgão auxiliar, é um órgão fiscalizador, não é isso? Sim, mas nesse caso do transporte, a água é diferente. A água nós temos competência absoluta. No transporte é essa divisão de competências. A CEMOB fiscaliza o serviço e a agência faz a fiscalização econômica e de equilíbrio do contrato. Pois é, agora falando da água, o senhor explicou então que a SEC no transporte é um órgão mais neutro, só recebe denúncia e repassa para a CEMOB. Infelizmente, né, porque quem perde é a população, mas e no que se diz respeito ao saneamento básico? A competência é absoluta daí da concessionária. Aí tem como multar, sim, tem como enquadrar, como disse o Lúcio. Sim, exatamente. Aí a competência é plena, é a concessionária que faz toda a regulação de todo o setor. Econômico, fiscalização, normativo, é tudo feito pela agência. A agência é competência, no saneamento a competência é plena. Presidente, só para a gente encerrar, sim, lá na água e no saneamento a competência é plena e absoluta. E no transporte coletivo? Não é por quê? Porque é um serviço essencial também, sim, nós acreditamos, para a população. Sim, é questão normativa, é questão de como a lei foi criada e como foi constituída nesse ponto. Há a previsão de que ao poder público não interessava que a Arsec tivesse toda essa autonomia. É por aí? Eu acredito que quando foi criada a Arsec, havia a expectativa de uma licitação e um novo sistema de transporte. Lá em 2016. E por essa razão, creio eu, fizeram essa divisão de competências, porque aguardava-se que, uma vez feita a licitação, aí sim viesse a competência plena. Se isso vai acontecer com a nova licitação, aí é um assunto legislativo que tem que ser resolvido, tanto entre executivo e legislativo, para reanalisar a questão da competência da agência. Tem que acontecer com a nova licitação, porque a população está desamparada nesse sentido. Aí você está igual ele deixou a turma isso... do Palmeiras, né? Que está sonhando, sonhando com o Mundial, né? Aí você acordou, né? Não, eu acordei mesmo desse sonho. Acordou, porque não há interesse da prefeitura em fiscalizar, gente. A licitação de transporte, aliás, a licitação no Brasil, né? Principalmente a licitação aqui no transporte de Cuiabá, vou pegar especificamente aqui a questão do Cuiabá, ela é dirigida por quem está trabalhando no transporte coletivo. Não imaginemos que essas regras todas colocadas na licitação foram exigências de um poder público autônomo, independente, que quer o melhor para Cuiabá, coisa nenhuma. As exigências contidas ali nas regras do edital foram feitas por quem já está no sistema. Até o próprio reajuste, o último reajuste que foi feito, foi por exigência dos empresários, né? Exatamente. Olha, reajusta agora antes da licitação. Antes da licitação. Então, assim, é preciso ter muito cuidado com 3 coisas no serviço público municipal. Uma é ilegal, que é o jogo do bicho. Normalmente, o jogo do bicho, quando funciona, parece que aqui parou de funcionar, quando funciona,
é um depósito lá para fazer negociatas, principalmente com políticos que apoiam esse tipo de jogatina. Segundo, ônibus. Ônibus do Brasil inteiro, aí eu não quero falar de Cuiabá, né, mas é uma característica da questão de ônibus do Brasil inteiro de pagar propina e de sustentar propina. Já visto só assim, para citar um caso emblemático nacional, a morte do Celso Daniel. Né? Qual que é um dos envolvidos do Celso Daniel? Foi um que operou também no transporte coletivo em Cuiabá, né? Lá na morte do Celso Daniel. Então, ônibus. E outra questão problemática é a questão do lixo. Porque eles ganham por toneladas de lixo colhidas. Né? Então, assim, se essa fiscalização e varrição, então lixo, varrição e ônibus, devia ser assim uma coisa muito rigorosa. Aí vem o diretor-presidente da Arsec, Alexandro Lisandro de Oliveira, e diz o seguinte: nós podemos fiscalizar a água, nós podemos fiscalizar o esgoto, mas não podemos fiscalizar o ônibus. Beleza pura, hein? E ele usou aqui, Antero, Beleza. ele usou aqui, ao dizer que não pode investigar a qualidade do serviço que é prestado no transporte coletivo, ele utilizou aqui 4 expressões. Falou, olha, a gente tem que cuidar do investimento que tem que ser feito pelas empresas. Tem que cuidar do equilíbrio econômico. Temos que cuidar da remuneração pelo serviço. Temos que cuidar do preço justo. Mas não falou assim, olha, nós temos que cuidar para que esse serviço atenda bem o usuário. Não é isso? Ou seja, quem vai fiscalizar lá a qualidade do transporte coletivo é a CEMOB, a Secretaria de Mobilidade Urbana, que até aqui, pelo menos, não fez o que deveria fazer. O que sempre se constata é de que, primeiro, as necessidades das empresas que atuam no transporte coletivo, aquilo que é mais importante para elas. Depois, se sobrar um tempinho, a gente vai olhar lá para ver o que é que pode se fazer para melhorar esse serviço para o usuário. E aí, voltando lá na licitação, é só colocar o seguinte aqui, né, que é um sistema bem organizado no Brasil todo. Por exemplo, chamou a atenção aqui em Cuiabá, nessa licitação, o fato de não ter aparecido aqui nenhuma empresa de fora. Aí me parece o seguinte, viu, Antero? Me parece que é uma combinação, é um joguinho combinado. Olha, Cuiabá não mexe com Campo Grande não mexe com Goiânia não mexe com Cuiabá. Seguinte, fica cada um no seu terreiro que nós vamos ganhar muito mais. E aí é só fazer os ajustes, aí eu falo em termos de país, né? É só fazer os ajustes necessários com o poder público que nós vamos tocar a nossa vida de forma espetacular. Isso pela visão dos empresários. Me parece que é isso. Porque o que é que explica não participar nenhuma empresa de fora da licitação do transporte coletivo aqui de Cuiabá? E então, as velhas empresas, os velhos problemas. Sim, e os velhos fiscais. Nesse caso, sem punição, né? Porque se não mudar o sistema de como é hoje, não adianta, porque a população vai reclamar onde? Onde que a população pode reclamar do transporte coletivo hoje? Pode ir lá na igreja, falar com o Não, padre. não, pois é, mas reclamar e saber ali que algo pode ser feito, não tem. Olha, o quebra-quebra em São Paulo foi por causa de um reajuste de 50 centavos. Você fala antes Lá do atrás, impeachment, pois é. antes do impeachment, Isso mesmo. né? Foi um problema de reajustezinho na passagem do ônibus, o pessoal... Aqui em Cuiabá, graças a Deus, ainda não chegamos a essa história de quebrar ônibus, bater em gente, bater em tudo. Porque do jeito que estão caminhando,
Agora, eu já tive a oportunidade, Lúcio, o grande problema do capitalismo brasileiro é esse. Não é a questão não há licitação no Brasil. A licitação no Brasil, ela é quase sempre de cartas marcadíssimas. Porque tem uma combinação ali. O direito até buscou proteger isso, dizendo, olha, tem que prevalecer a supremacia do interesse público. Mas é como diz o Lúcio, olha aqui, o empresário de Goiânia falou com o empresário de Campo Grande, falou com o empresário de Cuiabá, falou, eu não entro aqui, você não entra ali e nenhum de nós entramos em aula colar. Beleza, então tá tudo organizado, ninguém entrou, cada qual mantém o seu quadrado, fica tudo por isso mesmo. E vida que segue. E falando... Ou seja, a supremacia do interesse privado. E falando em... Não do interesse público. E falando em carta, o Antero citou aí carta, não foi? Tem aqui uma denúncia que foi publicada no portal Gazeta Digital na última sexta-feira, no último final de semana, que fala de carta, né? E aí a reportagem do Pablo Rodrigo tem como título o seguinte: empresário cita Paulo Prado, Ságuas Moraes e deputado federal em esquema na Ararate. O empresário Ulisses Vigano Júnior, sócio da construtora Consnop, disse em depoimento ao Ministério Público Federal de Mato Grosso que teria integrado um esquema de lavagem de dinheiro através de operações ilícitas de empréstimos bancários envolvendo empresas, bancos e governo do Estado, a pedido do ex-deputado Dilceu Dal Bosco, o ex-deputado federal Ságuas Moraes e o atual deputado federal Juarez Costa, do MDB. A informação consta na denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal contra o empresário, o ex-secretário Éder de Moraes, o ex-superintendente do BIC Banco, Luiz Carlos Guziol, e mais 11 pessoas. O empresário ainda cita o ex-procurador-geral de Justiça, Paulo Prado, como um dos fornecedores das cartas que autorizavam os empréstimos junto ao BIC Banco. E é interessante, só mais um minutinho, Naela, para detalhar aqui, aí esse empresário diz o seguinte, abre aspas, eu tinha uma empresa em Sinop que não fazia obras públicas. E aí eu fui procurado pelo deputado Dilceu Dal Bosco e pelo Júnior Leite. E me disseram o seguinte, você quer fazer obra no governo? A condição é esta. Você pega, vai lá no BIC Banco, abre um cadastro lá, troca uma carta que nós garantimos obras para vocês. Eu fui lá, me apresentei com o Luiz, que é o Guziol, na época era superintendente, eles pegaram uma carta, que essa carta eu não tinha nenhum contrato com o governo, me deram uma carta assinada pelo Dilceu, o BIC Banco trocou e eu repassei o dinheiro para eles e aí começaram as obras. Peraí, carta assinada por quem? Aqui fala em Dilceu. Que era secretário de Infraestrutura que era o do Mário secretário de Infraestrutura. E aí ele começou as obras. Quando eu precisava para o uso da empresa, eu fazia desconto com o uso da empresa, inclusive tenho cartas lá até do doutor Prado, que é procurador do Ministério Público, e todos os órgãos faziam esse tipo de carta, só que as cartas eram para uso político. Todas as empresas pegavam cartas frias, levavam a carta lá no BIC, pegavam o dinheiro. No meu caso, eu transferia a maior parte pelo Brasil, esse Banco do Brasil. Sacava e era distribuído, era assim a condição de pegar obra no governo Maggi e no governo de Silval. Diz trecho, fecha aspas, diz o trecho do depoimento do empresário. Essa reportagem aqui do portal Gazeta Digital do último final de semana. Gravíssimo. Muito. Gravíssimo. Vamos então... No caso do procurador aqui, Paulo Prado, o portal Gazeta Digital, na última sexta-feira à tarde, havia procurado o Ministério Público, mas não chegaram a dar nenhuma resposta sobre
sobre essa denúncia. Procurado, a assessoria do Ministério Público informou que iria entrar em contato com o procurador Paulo Prado sobre o assunto, porém, até o final da tarde de sexta-feira, não haviam se pronunciado. Vamos então, Lúcio Antero, muito obrigada. Bom dia. Bom dia. Bom dia, até amanhã. Até amanhã.